Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Paulo. Hoje nós iremos falar sobre Jean Val Elan, que é um pseudônimo, um nome inventado pelo Rogério, que é quem aí está fazendo muito sucesso através de podcasts, com vídeos com mais de 700 mil, 300 mil visualizações. E muitos perguntam porque ele fala sobre tudo, o que ele escreve, como ele escreve, por que ele escreve, o que está escrito nas obras dele. E esse vídeo tem o objetivo de, primeiramente, conceituar aquilo que ele escreve, para depois refutar do ponto de vista aí da minha crença cristã, tá? Então, primeiramente, o que ele escreve? Ele escreve uma cosmologia, é muito interessante do ponto de vista é, criativo mesmo. Por que é muito interessante? Porque ele escreve mais de 55 livros, ou é 55 livros, e esses livros são livros no qual ele tenta criar um relato, uma narrativa que mistura os deuses indianos como Shiva, deuses egípcios como Osíris, deuses da mitologia nórdica como Thor e Cristo e a Trindade. Há também ali dessa tentativa de cosmologia, como se os deuses tivessem uma comunicação entre eles, como se um tivesse inveja do outro, e como se a história mitológica e a história bíblica, mitológica do ponto de vista das outras religiões e bíblica, como se ela tivesse uma unidade central. E esse é o escrito que ele faz aos poucos, ele vai construindo. Existem vários pontos de refutação. Existem, por exemplo, vídeos até no próprio YouTube de hindus refutando muitas das informações que ele passa nos livros, como erros históricos, no qual ele comete com respeito a todas essas tradições. Mas o mais importante aqui é quem que criou isso? De acordo com Jean, ele recebe desde 1986 espíritos. E esses espíritos falam com ele e ele até escreve junto com os espíritos o ajudam a escrever, né, esses livros. Ele diz que ele foi chamado para escrever, que ele não teve nem muita escolha com respeito a isso, e que é, ele escreveu porque ele tinha que fazer isso, às vezes até contra a vontade dele. Isso é um ponto. Tem um vídeo que ele fala que esse o espírito de Voltar, espírito de Rafael, que é o anjo Rafael, né, no caso, dos mais variados espíritos. E, enfim. E aí ele começa a ir nos podcasts e contar as fofocas. O que é as fofocas? É quando existe lá uma narrativa bíblica, por exemplo, histórica de um fato. Eu lembro de um que eu assisti que era sobre Isaac. Aí ele conta ali que existia um contexto que não está na Bíblia, extra-Bíblia. Esse contexto ele traz uma outra narrativa que esses espíritos fofocam para ele, conta o que aconteceu ali naquele período. Esse é o ponto. Minha crítica é uma crítica muito lógica, né? De acordo com a cosmologia cristã, existem anjos e anjos caídos. Os anjos servem a Deus, os anjos caídos eles têm uma certa autonomia porque eles já não seguem mais a Deus, né? Então, Lúcifer é um dos anjos caídos, existem outros anjos caídos. De acordo com a Bíblia, nós não acreditamos que esses espíritos que falam com Jan sejam, primeiro, espíritos de pessoas encarnadas.
Segundo, nós não acreditamos que esses espíritos aí querem trazer o bem. Pelo contrário, muitas vezes podem até ser espíritos de confusão por tentar deturpar a Bíblia, além de deturpar outras religiões também, além da Bíblia, o que vai causar um problema gigantesco aí com um monte de líder religioso por aí, tá? Qual que é o grande ponto? O grande ponto é que, primeiramente, sobre o que Jan escreve, não tem como comparar o Deus revelado na Bíblia através dos autores hebreus com deuses de outras religiões, porque é muito singular. Um Deus que não permitia que fosse feito imagem, é muito singular um Deus que não pedia sacrifício humano como oferta de adoração, né? Diferente, por exemplo, dos deuses incas, dos deuses maias, até dos egípcios, entre outras religiões que se pedia sacrifícios humanos. Então, o Deus bíblico não é um Deus mau, uma vez que ele não pede sacrifício de carne humana. Isso não quer dizer que ele não é um Deus juiz, mas ele não é um Deus mau de essência má. Muitas vezes ele pune as pessoas porque tem que punir, porque é um papel de um juiz punir, assim como o papel de um pai corrigir seus filhos. Então existe aí uma grande diferença. E colocar Cristo, que é o único que veio para se sacrificar, todos esses deuses que ele fala aí, ninguém desce para se sacrificar. São os deuses temidos, enquanto Cristo é o Deus da Trindade, né? Deus Filho, que ele desce e se sacrifica, se torna homem, se sacrifica pela humanidade, para expiar os pecados da humanidade contra o quê? Por que é necessária a expiação? Porque o homem se distanciou de Deus devido aos seus pecados, às suas falhas. E isso é muito fácil de explicar e muito natural, porque todos nós temos falhas e pecados, temos erros, todos nós cometemos questões que vão contra a moral. Então é muito fácil de entender o porquê que nós necessitamos de redenção. Enfim, Jan tá aí falando um monte de coisa. Teve até um vídeo que ele falou que tem um espírito preso no Rio Grande do Norte, acorrentado, só porque na Bíblia existe, né, esse tipo de afirmação, né, com respeito a espíritos que foram presos na época do antes do dilúvio ou no dilúvio, para evitar que o mal siga numa iniquidade gigantesca. Enfim, Jan não deve ser levado a sério. Eu fiquei horas assistindo um monte de vídeos deles para falar isso. Que a doutrina dele não é uma doutrina boa. É uma doutrina dada por espíritos. E esses espíritos não têm compromisso com nada. Muitas vezes nem com a verdade. E estão aí para confundir e distorcer.